O Lockheed Martin F-35B é uma verdadeira obra-prima da engenharia. E é quase certo que nunca iremos entender na totalidade o quanto esses caças são incríveis e extremamente avançados. Desde voar a mais de 1900 km por hora, ficar invisível aos radares e até mesmo medidas ativas para desviar mísseis. Talvez a mais impressionante delas seja a inacreditável capacidade de pairar no ar. Pairar no ar literalmente como se fosse um helicóptero. E isso é o mais próximo de um Transformers que a humanidade já criou. Mas por que criar um avião capaz de pairar no ar? Bom, a resposta é simples. Criar um avião capaz de decolar e pousar literalmente sem precisar de uma longa pista de pouso. Todos os aviões sofrem da mesma doença. Para alçarem voo, eles precisam antes de correr por uma longa pista de pouso para ganharem velocidade suficiente para alçarem o voo. O que não é nenhum problema quando tal pista existe. Mas se tratando de aviões militares que precisam operar em porta-aviões, que possuem pistas de pouso minúsculas, a coisa complica. Em tais operações, tais aviões precisam do empurrãozinho de uma catapulta, o que funciona muito bem até que a catapulta apresente um defeito. Aí, não há como colocar os aviões no ar. E é aqui que surge a necessidade de um avião como o F-35B, que é designado de STOVL, ou Short Takeoff Vertical Landing. Para começar, o F-35B tem apenas um e único motor, o Pratt & Whitney F135PW600, que debita uma potência de 191 kN e é capaz de impulsionar o caça até uma velocidade máxima de 1970 km por hora, com afterburn. Quando o momento chega e com o apertar de um botão, é quando a verdadeira magia começa a acontecer. E uma série de coisas acontecem muito rápido. Primeiramente, um conjunto de portas na frente se abrem, revelando um lift fan, ou motor de sustentação. Esse lift fan é um conjunto de duas fãs em contra-rotação montadas horizontalmente, que expulsam o ar a altíssimas velocidades diretamente na vertical. E esse motor produz cerca de 50% da força necessária para manter o F-35B pairando. Esse lift fan é diretamente conectado ao motor principal do caça através de um eixo. O resto da maior parte da força que mantém o F-35B pairando vem do seu motor principal. Esse motor conta com o Tree Bearing Swivel Module, ou 3BSM, que tem a habilidade de virar em 95 graus para baixo em apenas 2 segundos e meio e produzir até 18.000 pounds de potência, o que se traduz em algo em torno de 8 toneladas de empuxo, vindas do motor diretamente para baixo, o que permite manter o F-35B completamente sustentado e pairando no ar junto do lift fan na frente. Mas como esse motor aí na traseira consegue virar 95 graus? Então, os engenheiros viram como uma solução fabulosa. Eles repartiram o duto de exaustão dos gases do motor em 3 partes assimétricas, em que essas partes são acionadas por servomotores. Assim, com apenas a rotação desses 3 segmentos, o motor pode virar até 95 graus. E não para por aí. Com esse design, o motor pode assumir 2 posições diferentes que são muito importantes. A primeira delas é com o giro do segmento central, que coloca o motor em um ângulo de 45 graus. Esta configuração é usada para decolagens, dividindo a potência entre empuxo para frente e força de sustentação para cima, o que permite ao F-35B decolar de porta-aviões que possuem pistas muito curtas. Assim, ele pode decolar de pistas tão curtas tanto quanto 258 metros. 258 metros é uma distância muito pequena para fazer um caça decolar. Para um voo completamente pairado ou ainda um pouso na vertical, o segmento final rotaciona e o motor entra num ângulo de 90 graus. E é aqui que o F-35B mostra sua verdadeira capacidade de pairar no ar. Nesse ângulo de 90 graus, o motor também pode se mover levemente para a esquerda ou direita para ajustes finos e ajudar a manter o equilíbrio da aeronave em voo pairado. E é por isso que em alguns vídeos dá para ver o motor se movendo rapidamente para fazer esses ajustes finos. Mas tanto o lift fan na frente, assim como o motor na traseira, estão apenas a segurar o peso do avião. E se o caça pretender girar e trazer a dianteira para trás ou vice-versa, como faz? Para isso, existem pequenas saídas de ar situadas nas asas, cujo ar é sangrado do motor. Essas saídas de ar a altíssima velocidade garantem o controle da aeronave e também permitem que o piloto execute pequenos movimentos com o avião pairando. Lembrando que todos esses sistemas são completamente controlados por diversos computadores embarcados no caça. Nenhum comando de piloto é executado sem antes ser analisado por um punhado de computadores. Com todos esses sistemas, o F-35B é muito mais estável e seguro em relação ao seu antecessor, o Harrier.
E por falar em computadores, a transição de um voo horizontal, ou seja, um voo para frente, para um voo pairado, leva apenas 15 segundos. E tudo que o piloto precisa fazer é simplesmente apertar um botão, o STOVL. Daí, os computadores se encarregam de reconfigurar todo o caça para um voo pairado. Isso sim é um caça extremamente avançado. Mas nem tudo é beleza. O F-35B possui algumas pesadas desvantagens. O lift fan pesa 1,2 toneladas, um peso enorme que durante o voo não serve para nada, e ainda requer mais combustível e mais potência do motor para poder carregá-lo. Mas não termina por aí. Em outras versões do caça, esse espaço é usado para levar mais combustível, o que significa que a autonomia do F-35B é fortemente afetada. E acho que nem preciso dizer que os projetistas do lift fan tiveram de fazer uma verdadeira magia e muitas simplificações para tornar todo esse sistema extremamente leve. E é por isso que ele só pesa 1,2 toneladas, além da manutenção mais cara e especializada. Imagina se uma daquelas portas não abrir no momento em que deve abrir. Mas assim como é em toda a aviação, todos esses sistemas críticos possuem redundância, então a probabilidade de uma falha em um deles é bem baixa. E é basicamente assim como o F-35B consegue pairar no ar.